Conselheiro, esse exemplo que o senhor deu sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, poderia ser um dos temas também do nosso GT de transformação digital. Acho que é um tema fundamental, muito pertinente. A gente está muito preocupado com isso e escritórios de advocacia estão fazendo bastante seminários e cursos e formação, não sei das quantas, para preparar seus clientes para que as multas serão altíssimas. O Ministério Público está atuando desde já, antes da própria lei, e multando bastante as empresas que têm a retenção dos dados. Então, eu acho que aí é uma das grandes preocupações que a gente deve ter nesse setor, na área de dados. E lembrando que, a cada momento, eu até brinquei aqui com uma pessoa que a hierarquia dentro das entidades ela acabou com o acesso a dados. Qualquer pessoa que tenha o número do presidente Zé Múcio manda um zap para ele. Não precisa protocolar um documento aqui embaixo para que ele corra os caminhos da burocracia interna, mas ele escreve direto e espera uma resposta imediata. E assim é em todas as empresas, em todas as entidades. Então, como é que a gente organiza isso para ter soluções prontas e respostas, né, para que a gente possa, principalmente um órgão como o TCU, que é o órgão que absorve toda a documentação e todo o auxílio que faz ao Congresso Nacional no controle e na assessoria lá. Então... Perfeito. Queria comentar duas coisas rápidas. A primeira é exatamente essa que o senhor comentou, a necessidade da gente produzir material nesses grupos temáticos. E a ideia é incrementar isso, né? Já tivemos várias produções nos grupos que fecharam o ciclo. Uma dessas produções, por exemplo, é relativa à eficiência da administração pública, é um guia com 10 passos, um trabalho que ficou bem conciso, bem interessante. E a ideia é que tenhamos mais produções técnicas como essa. E outra coisa, eu recebi a informação do nosso secretário da área de tecnologia da informação aqui do tribunal, e ele disse que isso já está no nosso plano de auditoria. Então, nós vamos avaliar a implementação da política nos órgãos públicos. Então, essa informação também vai poder ser trazida para o grupo temático e a gente vai poder discutir alguma questão afeta isso. Obrigado. Para mostrar que não é ordem alfabética, passo a palavra agora, então, para o nosso conselheiro Murilo Aragão, se for possível. Always prepared, como diria o Liverpool. Bom, em primeiro lugar, presidente Zé Múcio, Fábio, Maurício, eu queria agradecer a recondução, esperando contribuir ainda mais para o SECAP. E aqui começo já, sem delongas, algumas das minhas observações. Eu senti falta de um balanço das atividades e resultados da gestão do Conselho que se encerra agora. Acho que seria muito importante, tanto para os que ficaram saber o que foi feito, como os novos que entram ter ideia do que aconteceu. Eu sei que muitas das sugestões foram avaliadas e analisadas aqui, mas seria muito importante que nós tivéssemos uma noção do que aconteceu de forma prática. Então, eu proponho que um balanço seja distribuído a todos e, enfim, a gente possa ter mais informações. Eu antes de avaliar os grupos, eu digo que tento responder a sua pergunta, Fábio, sobre o que esperar. Eu vou aqui lembrar o Dadá, maravilha, né? Eu gostaria de esperar mais solucionática e menos problemática, visando, sobretudo, destravar o investimento em infraestrutura no país. Quer dizer, o TCU tem uma responsabilidade muito grande com relação à lisura das contas, das obras, mas também tem a responsabilidade da entrega das obras, dada a imensa necessidade que o país tem de investimentos em infraestrutura, de geração de empregos, de recuperar a devastação dos empregos que ocorreu como efeito colateral da Operação Lava Jato e da própria desastrada gestão econômica da ex-presidente Dilma. Enfim, então o TCU tem uma obrigação com essa questão e com a própria cidadania. E o outro ponto que eu espero uma ação decisiva é o TCU trabalhar para o resgate do Estado
para a cidadania. O Estado brasileiro ele é superior à cidadania, a sociedade é subalterna à cidadania. Isso está evidenciado historicamente, sistemas de aposentadoria diferentes, regimes de trabalho diferentes. Então, a sociedade ela é subalterna ao Estado e isso é inconstitucional, antidemocrático. E o caminho que o TCU tem para trabalhar nessa direção é lutar pela desburocratização. O caminho do resgate do Estado para o interesse da cidadania é a desburocratização, é que a prestação de serviço do Estado, que é pago, muito bem pago, por uma carga tributária alta e muito complexa, a qual os brasileiros gastam mais de 2.000 horas por ano para pagar impostos, recebe um serviço de baixíssima qualidade e emaranhado pela burocracia. E, por fim, é importante também o TCU liderar uma ação para pacificar essas questões do sistema U, que afligem o setor de infraestrutura no Brasil. O setor de infraestrutura no Brasil não pode ter uma insegurança jurídica derivada das disputas que ocorrem dentro da administração, já que a União é a União, e ela deve falar por uma voz só, e essa voz deve ser harmonizada entre todos os players que participam dessas negociações, para evitar que se termine novamente um inferno sem fim de decisões que se sobrepõem e impedem a volta do investimento no país. Eu também espero, como quarto ponto, que a comunicação do TCU, que melhorou muito nesse período, seja mais clara, melhor e mais intensa. O TCU tem uma obrigação de informar melhor a sociedade, tem uma obrigação de informar melhor as suas pautas de julgamento. Deve, até mesmo mensalmente, apresentar essas pautas antes delas entrarem em vigor, entrarem nas agendas, de forma que a sociedade saiba o que vai ser decidido e o que vai ser votado. Eu disse talvez na minha primeira intervenção aqui, no início da minha gestão anterior, que existia uma caixa preta. Hoje não existe mais uma caixa preta no TCU. O TCU está muito mais aberto, se comunica intensamente, melhor, mas ele deve organizar as pautas, as agendas, porque o grande problema do processo decisório no Brasil é a assimetria de informação. O Fernando sabe muito bem disso. Quer dizer, quem sabe mais leva vantagem. Então, é democrático que se quebre essa assimetria ou que se reduza essa assimetria, mostrando uma agenda clara de decisões, para evitar más interpretações, para evitar ruídos e evitar, enfim, acusações de ineficiência, o que são absolutamente injustificadas. Com relação aos grupos de trabalho, tenho pequenas observações. Com relação, primeiro, ao grupo de desburocratização, eu recomendo que seja criado prêmios às melhores práticas de desburocratização no país. Porque, de certa forma, esse tipo de iniciativa estimula a corrida do bem e determinaria ao TCU uma busca sobre as práticas de excelência e a replicação dessas práticas de excelência na desburocratização aos demais órgãos da administração pública. Enfim, então, que o TCU criasse esse reconhecimento aos grandes iniciativas de desburocratização e premiasse esses programas, reconhecendo a sua importância e formando uma cultura de competição do bem em favor das práticas de desburocratização. Com relação ao grupo de trabalho de sustentabilidade, novamente proponho também uma espécie de prêmio ao Estado, ao organismo eficiente, aquele que também se mostra eficiente na prestação de serviços à sociedade. Métricas sejam aplicadas para que um organismo não apareça como mais eficiente frente aos outros e se possa criar uma espécie também de corrida do bem e estimular que essas práticas sejam replicadas por outros. Com relação ao grupo de infraestrutura, eu não tenho maior
observação, mas acho que seria necessário ampliar o diálogo com entidades do setor de infraestrutura, de trabalhadores e de empresários, fabricantes de máquinas e equipamentos, um diálogo franco e amplo que tratasse de questões que podem destravar o investimento em infraestrutura no Brasil. Por fim, eu proponho a criação de um novo grupo de trabalho, um grupo de desenvolvimento sustentável, que trate de desenvolver estudos e ações para o aperfeiçoamento das iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável no Brasil e para, obviamente, a sua interação, interseção com as questões econômicas, sociais e ambientais. E, finalmente, proponho que se estabeleça um mecanismo permanente ou mensal de comunicação entre o SECAP com os seus conselheiros, dando conta das atividades desenvolvidas, o andamento das propostas e também como um resumo das principais decisões e atividades do TCU, porque, afinal, os conselheiros do SECAP podem ser embaixadores do TCU na divulgação das suas atividades perante os seus respectivos públicos. Então, muito obrigado e desculpa o alongado das minhas observações. Obrigado, Murilo. Suas observações, ficamos felizes, porque são todas pertinentes e relacionadas a ações que vamos demonstrar hoje à tarde, muitas delas, coisas que já estamos fazendo. Então, o diálogo, como o Paulo comentou, tem sido a premissa dessa gestão. Temos conversado já conversamos praticamente com 14 ministérios, identificando os gargalos e pontos que podemos estreitar nossas relações. Temos procurado organizações diversas da sociedade civil, inclusive jornais. Temos conversado também para tentar melhorar a comunicação. Acho que o tribunal ainda precisa avançar muito nessa área da comunicação, realmente, mas temos buscado, né, sempre estar mais presentes agora. Também menciono, né, a questão da desburocratização. A ideia seria que esse GT, né, eu concordo com o seu ponto de vista, de que é uma forma da gente resgatar um pouco esse passivo com a sociedade, seria desburocratizar, e acho que a temática tem sido essa, e o GT pode contribuir muito com isso, com coisas concretas, não só com retóricas, né? Então, temos a previsão disso. O TCU está desenvolvendo atualmente um grupo onde a gente está procurando formas de desburocratizar os nossos processos internos. Tem um grupo aqui dentro que está discutindo a questão da transparência e estamos também discutindo na administração pública como que a gente pode contribuir, como que as nossas determinações, de alguma forma, podem ajudar a desburocratizar. Então, é o tribunal fazendo uma autoavaliação e esse grupo deve estar pronto, né, os seus relatórios devem estar prontos nos próximos dias, nas próximas semanas. Não trouxemos ainda para vocês isso, porque ainda não terminamos os trabalhos, mas devem estar prontos ainda nas próximas semanas. Então, a ideia seria que os grupos temáticos discutissem um pouco o que foi levantado internamente e que na próxima reunião que nós tenhamos, que talvez seja em março, né, possivelmente vai ser em março de 2020, a gente traga esses resultados, e inclusive com as discussões dos grupos temáticos. Então, agradeço muito as suas observações. Em relação ao grupo de desenvolvimento sustentável, me parece uma ideia muito interessante. Então, se os outros conselheiros quiserem também comentar isso, também seria... se esse grupo é realmente pertinente, a gente pode avaliar também a possibilidade de criar esse grupo. Deixa eu dar as boas-vindas ao nosso conselheiro Murilo Portugal. Murilo, nós estamos numa fase em que eu estou passando a palavra para os conselheiros para que eles expressem, né, o que eles acham que esse biênio do tribunal deve priorizar, dado isso que foi apresentado, né, um pouco da nossa estratégia de atuação, aquela conversa que nós tivemos em São Paulo, mostrando a nossa lista de alto risco, aonde o tribunal quer realmente dar mais foco, como que o SECAP acha que pode contribuir com esse debate, e nós comentamos a possibilidade, né, da criação de 3 grupos temáticos, que seriam um de infraestrutura, um de sustentabilidade do gasto e um de infraestrutura, sustentabilidade do gasto, o de desempenho dos tribunais de contas e um de desburocratização, transformação digital visando a desburocratização.
E agora surgiu essa possibilidade, através da sugestão do nosso conselheiro Murilo Aragão, de criar um também de desenvolvimento sustentável. Então, já que eu fiz essa explicação, já passo a palavra para você, se você puder comentar. Muito obrigado. Eu queria iniciar pedindo desculpas ao presidente e aos demais conselheiros por ter chegado atrasado. Eu informei que ia chegar atrasado, estava numa reunião inadiável aqui na Câmara dos Deputados. Quanto aos 4 grupos mencionados aqui, eu acho que são importantes. Eu vou me limitar aqui a 2 deles, que é o da transformação digital e o da sustentabilidade do gasto público. E depois vou falar um pouco também sobre a lista de alto risco. Embora eu tenha chegado atrasado, eu li antecipadamente o material todo. Em relação ao grupo da transformação digital, eu acho que ele deveria ter um escopo mais amplo do que apenas a desburocratização. Na verdade, existe uma revolução digital que está ocorrendo no mundo, alterando profundamente as formas como os setores econômicos funcionam, as formas de trabalho, a capacidade de tributação, novas maneiras de operar negócios, e isso tudo baseado nessas novas tecnologias de análise de grandes quantidades de dados que foram permitidos por esse grande aumento na capacidade de processamento de dados e diminuição de custos. No nosso setor, o setor bancário, isso aqui é uma realidade. Existem grandes oportunidades, mas também grandes riscos. Nós estamos investindo pesadamente em tecnologia da informação, cerca de 60% dos 75 bilhões de transações bancárias que foram feitas no ano passado já foram por meios digitais. Nós estamos agora implementando um projeto para 2020 de pagamentos instantâneos, onde qualquer pessoa pode fazer um pagamento e o prazo em que o outro recebe o pagamento é de 2 segundos. Isso deve estar pronto com uma tolerância de até 10 segundos. Então, é um tema profundo. Acho que isso vai mudar profundamente a administração pública. Existem temas muito relevantes, tanto de proteção de dados, mas também de cybersecurity, é um risco muito grande. E, à medida que isso avança, esse risco vai aumentar. Então, acho que devia ser ampliado o escopo do GT de transformação digital. E quanto à sustentabilidade do gasto, eu acho muito importante também. Nós tivemos um avanço muito grande que foi feito no governo do presidente Temer, que é o teto de gastos. O Brasil realmente tem um nível de gasto público muito elevado e, infelizmente, a qualidade dos serviços ainda deixa a desejar. Eu acho que, se nós fôssemos um hotel, eu diria que nós somos um hotel que cobra diárias 5 estrelas, mas presta serviços de um hotel 2 estrelas. Então, acho que é muito importante esse GT sobre a sustentabilidade do gasto público. Eu queria, então, tendo feito esses 2 comentários sobre esses 2 GTs, falar um pouco sobre essa lista aqui de alto risco. Eu acho que, nesse mundo complexo nosso, uma gestão baseada no risco é essencial. Então, acho que é importante, como o tribunal fez aqui, estabelecer critérios para definir o que é classificado como de alto risco, uma metodologia que funcione para evitar tanto a subjetividade como a discricionariedade. E, segundo a nota que eu vi aqui, a definição de alto risco são aquelas situações onde há abrangência nacional e afete uma função pública essencial, criando ou uma vulnerabilidade iminente ou sistêmica de uma magnitude de pelo menos 2 bilhões, né? E os riscos têm que ser adequadamente documentados e validados por especialistas, tanto internos como externos. E a fonte principal aqui são as ações passadas de controle sobre o tribunal. Então, eu queria fazer alguns breves comentários de natureza metodológica e também em relação aos 42 situações que foram identificadas como de alto risco. Eu acho que é um número muito grande
de situações que foram classificadas, e a minha primeira sugestão seria tentar reduzir esse número de 42 situações para um número menor. Eu acho que há casos aqui que podem ser agrupados, por exemplo, há um item que é política de fomento ao desenvolvimento, tem outro que é desigualdades regionais, tem outro que são transferências intergovernamentais, talvez isso pudesse compor um só. Tem um outro item que é burocracia nos serviços aos cidadãos e burocracia e competitividade, que poderia ser um só também. Talvez judicialização do INSS e acesso à justiça pudesse ser também fundido. Então, uma sugestão é essa, para diminuir. A outra que eu vi aqui, que tem alguns temas que são de responsabilidade, essencialmente, de outros níveis da federação, principalmente estados e municípios, por exemplo, mobilidade nas grandes cidades, saneamento básico, déficit habitacional, taxa de homicídios, tudo isso eu acho que é mais dos governos subnacionais. Então, a minha sugestão seria que o tribunal se concentrasse nas responsabilidades do governo federal. Então, isso em relação ao número de situações listadas. Uma segunda sugestão que eu faria, além de ter essa visão retrospectiva para definir o que é de alto risco, que é o que foi apresentado aqui, com base nas ações de controle exercidas no passado pelo tribunal, ter uma visão também prospectiva. No nosso setor lá bancário, a gente tem um ditado dizendo que nós somos sempre atropelados pelo ônibus que nós não estamos olhando. Você olha muito para o ônibus e vê. Então, eu acho que tem que ter uma visão também para o futuro, e eu acho que esse tema da transformação digital do Estado, que a gente acabou de mencionar aqui, que consta também dos pontos de alto risco, seria um ponto importante. A terceira observação que eu faço é que eu li todas as descrições que foram apresentadas para cada um dos temas, e em muitas dessas descrições eu acho que não está assim, claramente baseado nos critérios que o próprio grupo desenhou, né? Em vários casos, os dados citados são um pouco antigos, de 3 ou 4 anos passados. Em alguns outros, as narrativas não são muito convincentes para definir o que é realmente o risco. E o exemplo que eu cito aqui é o item 45, que é serviços de telecomunicações, onde tem 5 linhas ali explicando por que isso é de alto risco. Então, com essas observações, eu estou vendo aqui que estou chegando aqui no final dos meus 9 minutos, sobre os critérios de aplicação, a meu juízo, 6 ou 7 temas que são mais importantes nessa listagem de riscos são a sustentabilidade fiscal, que eu acho que vai ser discutido também nessa questão da sustentabilidade do gasto público, a questão de renúncia de receitas, que está listada aqui. Nós temos 4% do PIB de renúncia de receitas, questão da governança dos bancos e dos fundos federais, transporte e infraestrutura, que acho que está coberto aqui também por um desses GTs, a política de regulação do setor de óleo e gás, judicialização e acesso à justiça. Acho que são temas que são muito bem justificados por essa visão retrospectiva de problemas que aconteceram no passado. E se a gente tiver uma visão prospectiva, esse tema da transformação digital do Estado, que eu acho que vai realmente dominar as próximas décadas aqui, não só do Estado, mas de todos os outros setores econômicos em todos os países do mundo. Eu posso depois, se houver interesse, discutir um pouco mais em detalhe cada um desses. Mas agradeço muito o convite, peço mais uma vez desculpa pelo atraso aqui, tanto aos meus colegas como ao presidente e ao senhor também. Obrigado. Obrigado, conselheiro Murilo. Eu recebi a informação na linha que o senhor tinha comentado, da transformação digital, da cybersecurity, proteção de dados. Nós estamos com um trabalho de longa duração, onde a gente vai montar uma estratégia e monitorar essa estratégia de segurança da informação e cybersecurity. Então, o tribunal está atuando nessa área também, né? Inclusive com relação também ao que o senhor tinha comentado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Temos 3 auditorias previstas na área de inovação,
uma na área de blockchain, inteligência artificial e internet das coisas, que também podem ser trazidas para o nosso grupo temático, né, assim que tenham resultados mais concretos. E vice-versa, informações que a gente produza nesse grupo podem ser levadas também para a auditoria, de forma a criar critérios mais confiáveis, mais robustos. Essa sua sugestão, então, da gente tentar avaliar a LAR e tentar, eu acho que, priorizar dentro da LAR aqueles temas e agregar aqueles temas que, de alguma forma, sejam possíveis de serem agregados, me parece também muito interessante. Acho que é um esforço que a gente tem que pensar nas nossas unidades. O tribunal ainda apesar da gente estar tentando trabalhar de uma forma menos segmentada, mas quando a gente traz a situação, o problema, ainda existe muito da segmentação. Então, muitos desses temas foram produzidos por unidades diferentes. Então, é um esforço que a gente também tem que fazer, a gente está no começo desse processo, mas eu acho que vai ser muito salutar se a gente tentar juntar essas situações de problema dentro da nossa lista de alto risco, porque aí sim a gente vai ter essa integração mais efetiva das nossas unidades. Acho que também foi muito relevante. E o resto a gente registra nessas temáticas que você trouxe para a gente levar para os grupos temáticos. Os coordenadores dos grupos temáticos, possivelmente, estão anotando isso que está sendo falado, e então acho que vai ser muito rico essa possibilidade de trabalhar esses temas realmente. Muito obrigado. Passo agora a palavra para a nossa nova conselheira, Nina Silva. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Bom dia a todos e todas. Opa! Agora sim. É porque eu falo alto, eu já estava achando que o microfone estava ligado. Bom dia a todas e todas. Bom, inicialmente, obrigada, senhor presidente, obrigada, Fábio, obrigada, Josiane, pelo convite, Maurício também, a todos os conselheiros, a conselheira que não está aqui hoje. Ah, não, ela chegou? Não. Ah, tá. A outra conselheira, né, a todos os coordenadores, coordenadoras e membros dos GTs de trabalho. Eu queria pedir licença para falar rapidamente sobre a minha pessoa. Eu trabalho na área de tecnologia há 17 anos. Hoje sou sócia fundadora de uma startup chamada Movimento Black Money, que é um movimento de emancipação através de finanças e tecnologia da população negra no Brasil e no mundo. Trabalho também com desenvolvimento de softwares e outras tecnologias também no Brasil e nos Estados Unidos. Acho que o chamamento também foi muito dentro da minha expertise em relação à gestão de negócios e tecnologia, já que a temática aí de transformação digital está tão latente para os próximos anos, né? Hoje faço parte da Federação de Mulheres Empresárias e Empreendedoras do CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e também sou Country Manager de uma instituição internacional chamada MyPage, que é Most Influential People of African Descent, que reúne os maiores influenciadores da diáspora africana e afrodescendentes. Mediante a isso, né, falar para os senhores e senhoras sobre as temáticas que nós temos a organizar no SECAP é também falar da falta de representatividade que nós temos dentro desse grupo. Então, como que a gente trabalha em relação aos grupos temáticos, trazer maior representatividade dentro dos grupos temáticos? Eu acredito que esse seja um desafio, já que falamos de dores, né, de liderarmos como exemplo no início. Então, se a gente quer falar de sermos exemplos, se queremos entender minuciosamente como atacarmos demanda, a gente precisa estar próximo de quem sente. Né? Em 17 anos, liderando times, eu sempre tentei me aproximar cada vez mais de quem é esse consumidor, e muito menos de quem está com decisão top-down, com quem está no nível estratégico, trazendo uma solução, pensando, achando o que o mercado quer. Então, com a tal transformação digital, esse achatamento, a gente precisa cada vez mais, e aí os órgãos públicos também têm que pensar, enquanto estruturas institucionais, né, pensar nesse modelo de mercado, cada vez mais estar próximos
à população, que não existe governo sem existir povo, não é verdade? Respondendo aí alguma das perguntas, como que eu poderia ajudar? Acredito que no GT de transformação digital seja a minha expertise em relação a criptomoedas, blockchain, big data, machine learning, open bank, que é uma legislação que vem para 2025, até 2025 concretizada na Europa e provavelmente vai chegar no Brasil. E a gente tem que pensar num Brasil que hoje abre uma fintech a cada mês, eu acho que a cada semana, né? Se abre uma fintech no Brasil, e nós precisamos legislar também em cima dessas interações num país onde nós temos aí 55 milhões de desbancarizados. Como que a gente diminui essa relação, né, e não polariza ainda mais, causando tecnologias na mão de quem já tem acesso a instituições financeiras. Falando também não só de transformação digital, é muito bonito, e muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é transformação digital, nada mais é do que a gente digitalizar o nosso dia a dia. Então, se antes a gente pegava uma lista amarela para poder, né, a antiga páginas amarelas para poder pegar o telefone, hoje em dia a gente joga no Google e acha o telefone de alguém. Isso é digitalização. Então, tudo e qualquer coisa que a gente faz hoje por meio digital foi por meio da transformação digital. Então, trazendo isso para o dia a dia, como que a gente faz com que os setores do tribunal entendam o que essa digitalização pode auxiliar no dia a dia? Como que a gente leva isso para os estados e demonstra que não vai ser algo que vai sair das mãos, e sim vai trazer mais proximidade e vai agilizar, otimizar o dia a dia dos setores. E não só falar de desburocratização numa fala, mas falar de uma desburocratização de métodos. Então, o GT de transformação digital para desburocratização, eu colocaria também uma temática de metodologia. Como que a gente trabalha com métodos de desburocratização? O antigo downsizing e a antiga reengenharia de processos, sabe? Porque até mesmo para falar dessa transformação digital, mas como? Se a Nina vai poder sugerir uma tecnologia, mas daqui a 6 meses o TCU vai poder, ok, a gente vai dar andamento a essa recomendação e essa tecnologia já está obsoleta, por exemplo. Então, como que a gente realmente faz com que os processos sejam mais rápidos? Então, pensar nos métodos, como que as nossas reuniões e também os grupos de trabalho fazem gestão mais rápida, gestão mais ágil. Desculpe falar rápido, porque não é rápido, é ágil. Como que a gente pode trabalhar de maneira mais ágil? E eu posso auxiliar nisso em técnicas de Scrum, em técnicas de metodologias ágeis. Tá, ok? Eu peguei o papel de alguém, ó, que absurdo. Deixa eu ver. Falando muito, o Murilo falou, o conselheiro Murilo Aragão falou sobre isso. Não só a gente recomendar, mas como que a gente faz um grupo de trabalho em relação à continuidade, acompanhamento e suporte. Né? Porque a gente está recomendar, a gente fica muito num processo de passivo. Então, como que a gente pode fazer um processo mais ativo? Meu tempo está acabando. Metodologia, dinâmica, processo, como não decair em obsolescência, já falei. Em relação ao GT de sustentabilidade do gasto público, eu tinha notado desenvolvimento também. Eu tinha botado sustentabilidade do gasto público e desenvolvimento, porque eu senti falta da gente atacar questões de nível federal em relação à empregabilidade e educação. Então, como que a gente fala dessa transformação digital também, que está trazendo automação de cargos, né, de funções. Até 2025, aí a gente tem 1/4 das profissões que a gente conhece, elas irão acabar. Então, como que a gente instrumentaliza a população para a criatividade e também para esse novo mundo tecnológico? Então, a gente tem que pautar principalmente nas nossas escolas federais, né? As Cefetes, eu sou do Rio de Janeiro, as Cefetes da vida,
que estão realmente abandonadas. Então, eu senti falta de GT de educação. Tá? E como que a gente pensa também na educação em relação às nossas universidades federais. E aí, empregabilidade, para mim, viria dentro desse GT de desenvolvimento. A gente pensar em como atacar esses níveis de desemprego no país, a partir também do uso, já que a gente vai entender melhor e trazer a transformação digital como processo, mas também como oportunidade para a geração de emprego através da educação. Então, eu acho que a gente tem que ver como que os GTs eles conseguem trabalhar de maneira cross, né? De uma maneira em que um possa se retroalimentar e a gente possa gerar ações, níveis, action points, né? De atividades para daí a gente poder ver realmente como que a gente pode atuar de uma maneira não só sugestiva, mas de uma maneira para continuidade. Agradeço novamente aí o convite e espero que eu possa contribuir mais nas próximas reuniões e nos GTs. Perfeito, muito boas suas observações, Nina. E só queria comentar a dificuldade que a gente teve, inclusive, de aumentar a representatividade feminina nesse conselho, porque a gente fazia os convites e muitas vezes as pessoas não aceitavam, ou os órgãos de origem, as empresas de origem, não liberavam as pessoas por questões de compliance. Então, foi uma tentativa que nós tivemos nessa... porque tinha sido uma observação também do primeiro conselho que nós tivemos, mas eu acho que a gente pode, e com certeza isso vai acontecer, nos grupos temáticos, aumentar essa representatividade, até porque, como são participações mais esporádicas e mais técnicas apenas, acho que não teria problema dessas pessoas virem como especialistas apenas, né? Então, acho que isso também vai acontecer agora nos nossos grupos temáticos. Gostei muito também da sua abordagem, da gente ser mais proativo nas questões, acho que outros já tinham comentado isso também. Acho que é muito relevante, você trouxe alguns temas essenciais, da questão da transformação digital estando linkada a questões públicas. Eu recebi a informação da nossa secretária Vanessa, da área de educação, que a gente está desenvolvendo, ou vai começar agora, uma auditoria linkando educação com transformação digital. E, no final, se a gente tiver tempo, eu vou pedir até para os secretários que ainda estão aí, comentar um pouco mais desses trabalhos, né? Como esse que eu falei da estratégia de cybersecurity e segurança da informação, se ele puder falar um pouco, a Vanessa também explicar um pouco esse trabalho para você, ou mesmo depois, quando acabar aqui no intervalo, se a gente puder também, né, conversar um pouco mais para vocês entenderem o que é que está sendo feito. Mas o fato do tribunal estar atuando nisso não quer dizer que a gente não possa aperfeiçoar, então é muito bom, assim, é só a oportunidade que a gente tem de pegar alguma coisa que já está em execução e alavancar ainda mais. Então, muito bom, muito obrigado pela participação. Passo agora a palavra para o nosso conselheiro Fernando Rodrigues, por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer muito ao presidente José Múcio Monteiro. É um privilégio estar aqui num grupo de vários amigos e pessoas que eu admiro também e poder contribuir para o bom trabalho do tribunal, que é fundamental aí para o desenvolvimento e sofisticação do Brasil neste século XXI. Parafraseando o Murilo Aragão, que falou do Liverpool, tem uma frase do Shakespeare que é "Readiness is all", estar pronto é tudo, não é? E eu acho que o tribunal tem estado pronto para os desafios, presidente José Múcio, porque tive até a experiência recente de trazer quase que a redação inteira do Poder 360 aqui para aprender com os técnicos, com os diretores, com todo o corpo do tribunal, numa experiência excepcional de comunicação, que raramente se vê em órgãos públicos no Brasil. Então, queria já começar dizendo que me parece muito importante essa política de comunicação mais estreita com os meios de comunicação. Não existe órgão público isolado que não se comunique com a sociedade, e certamente os meios de comunicação
são um canal muito apropriado. Mas eu queria falar um pouco aqui, eu vendo o quadro do Dr. Paulo, mais cedo, ele não está ali agora, que tem uma espécie de maré vermelha naquele último slide, que é aquele alto risco de vulnerabilidade de haver alguma corrupção em obras ou ações nos estados, sobretudo nos municípios. E daí eu queria falar um pouco sobre, de maneira geral, para todos os grupos temáticos, sobre a necessidade de tratar um pouco de o TCU entrar no papel de ser também uma força indutora da sociedade para tentar alterar um pouco a cultura que existe entre os 210 milhões de brasileiros. Como a gente sabe, corrupção nunca vai acabar. Ela tem que ser combatida de maneira incessante, contínua, e algum dia ela vai se reduzir a níveis mais aceitáveis, mas nunca vai acabar. Agora, se a população não abraçar essa ideia, é muito difícil. E o TCU poderia, talvez, ajudar como força indutora desse tipo de reflexão para toda a sociedade. Eu estou vendo ali o meu amigo, a quem eu admiro muito, o Dr. Everardo Maciel. Quando eu me mudei definitivamente para Brasília, em 1996, o Dr. Everardo não deve se lembrar, nós fomos almoçar numa churrascaria perto do Hotel Nacional, nem sei se existe ainda. E fui junto ainda, acho que com um colega, e no final do almoço veio o garçom, eu estava com o secretário da Receita Federal à mesa, e o garçom disse: "O senhor vai querer nota fiscal?" E de maneira inocente, porque os garçons perguntam isso mesmo, mas é um fato muito eloquente de como é a cultura na sociedade brasileira de não ser necessário formalizar muitas operações, de que é possível dar um jeito, isso existe muito. E aquele quadro que o Dr. Paulo mostrou, aquela maré vermelha de vulnerabilidade, de situação de corrupção, me leva a pensar sempre que todo o trabalho, por mais bem feito que o TCU e outros órgãos de controle fizerem, ainda será insuficiente para mudar a atitude das pessoas localmente. Como é que o TCU, a Polícia Federal e todos os órgãos de controle que possam existir no país vão conseguir, nos quase 5.700 municípios, atuar sem que a população esteja junto? Daí eu gostaria de falar um pouco sobre a área que, enfim, me fascina muito, que é a área digital, e tem um grupo de trabalho que é sobre isso. Durante aqui o início da reunião, peguei o meu telefone, entrei na App Store e escrevi TCU. Eu notei que ainda não tem um aplicativo do TCU. Mas no seguinte sentido, que seja com a seguinte funcionalidade: uma pessoa em qualquer cidade ou estado poder verificar e analisar diariamente se entrou alguma obra nova naquela região ou estado e de que forma ela poderia colocar, ela imputar, ela dar entrada naquele aplicativo se ela perceber que algo está acontecendo errado. Porque hoje o corpo humano, as aulas de biologia mudaram, cabeça, tronco, membros e celular, não é? Todos têm um celular. E todos poderiam proativamente avisar, colocar uma informação. Não tem cidade, não é? Como jornalista, viajei já tantas vezes pelo Brasil inteiro, vários dos senhores e das senhoras também. A gente vai em algum lugar, tem aquela ponte que não anda, que está pela metade, aquela obra da creche, aquele aparelho do hospital que não foi colocado em uso, está dentro da caixa em processo de obsolescência. Talvez um aplicativo funcional que fosse usado como ferramenta da população para mandar informações, a pessoa pode fazer uma foto, a pessoa pode fotografar o asfalto que não foi consertado como deveria ter sido. Serão 210 milhões de brasileiros atuando, colaborando dentro desse aplicativo para que os órgãos de controle talvez possam ter uma visão mais geral. Daí a gente chega a um outro problema, não é? E a gente tem esse problema na nossa redação também, que são milhares e milhares de informações que chegam, algumas são falsas,
algumas são trotes que são passados, e isso é muito difícil de ser filtrado. Eu sei, eu não tenho aqui nenhuma solução definitiva, eu estou apenas fazendo uma reflexão com base já no que foi apresentado hoje, sobretudo naquele gráfico que é muito eloquente. É muito eloquente aquele gráfico, aquelas barras, né, um histograma deitado, todos aquelas barrinhas vermelhas de alto grau de vulnerabilidade para a corrupção. Como é que um órgão público sozinho, por mais poderoso e bem aparelhado, apetrechado, como é o TCU e os tribunais de contas nos estados, vão dar conta disso tudo? Muito difícil. Se a população não abraçar essa causa, é muito difícil. E daí, para voltar ao início, eu acho, presidente José Múcio, que o poder público, a coisa mais linda que ele pode fazer numa sociedade é funcionar como fator indutor. Ele sozinho não consegue. A gente tem aqui em Brasília, curiosamente, de novo para voltar em 96, que foi quando houve um movimento muito grande cívico na capital da República sobre respeito às leis de trânsito, respeito às faixas de pedestres, e hoje a gente sabe, dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, poucos têm a educação automobilística que se tem aqui em relação a respeitar o pedestre quando vai atravessar a rua mesmo, sem semáforo, e todos os carros param com orgulho para que o pedestre possa atravessar a rua. O que foi isso? Foi uma associação da sociedade civil com o governo local, naquela época, que ajudou fazendo a campanha, dando publicidade, colocando fiscalização, e o hábito foi incorporado para a sociedade. Eu, quando vi aquela campanha, eu falei, isso não vai dar certo. Porque eu vinha de São Paulo, eu falei, em São Paulo jamais daria isso certo. Hoje eu acho que daria. Se todas as prefeituras fizessem essas campanhas, quem sabe em alguns anos o Brasil inteiro respeitaria a faixa de pedestre. Estou dando esse exemplo prosaico para dizer que na área do combate à corrupção, o TCU precisa de um aliado. O aliado é a população brasileira. E a tecnologia, que no passado seria mais cara e mais difícil, hoje ela pode talvez propiciar esse ponto de contato maior entre os órgãos públicos, os tribunais de contas em alguns municípios, os tribunais de contas nos estados e o Tribunal de Contas da União, a olhar, a ter os olhos presentes em todas essas localidades o tempo todo e abastecer o tribunal com essas informações para que o trabalho dele seja ainda melhor e mais, com um efeito colateral muito positivo de disseminar na população essa parceria com o Estado, com os órgãos públicos, para impedir que o dinheiro seja desperdiçado. Então, uma pequena contribuição aqui e dizendo que, para isso, certamente seria muito necessário acelerar ainda mais aquilo que já está sendo muito bem feito, no meu entender, que é a comunicação do tribunal com a sociedade. Uma campanha institucional, usar o aplicativo como ferramenta de fiscalização, explicar para o cidadão como ele pode também dizer de uma maneira simples, fácil e barata, de graça, o que está acontecendo na sua localidade e o que ele pode ajudar para que aquilo que se gasta de dinheiro público seja de fato bem aplicado. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente, e a todos. Realmente a questão da comunicação está sendo tocada por vários, né, de vocês. No final, a Elaine vai comentar um pouco. A Elaine é nossa secretária da área de comunicação. Mas, Elaine, eu não vou passar agora para a gente não interromper o ciclo mas se você puder ficar aí para depois comentar. Eu só queria dizer que nessa área de comunicação, o foco, né, dessa gestão tem sido muito grande e esperamos que consigamos avançar, né, nessa área. E em relação ao aplicativo, né, o secretário da área de tecnologia de informação me comentou que nós temos um aplicativo chamado Eu Fiscalizo. Aí, se possível também, ele vai comentar no final que desde 2015 a gente tem isso. A pessoa entra, faz uma denúncia, e eu acho que essa mudança de cultura que o senhor comentou, eu acho que ela depende, inclusive, dos órgãos de controle conseguirem dar mais responsabilização àquilo que está acontecendo, né? Também. Então, acho que a gente tem que envolver CGU, Ministério Público, Polícia Federal, nesse sistema onde a pessoa, ao denunciar alguma coisa, ela tem a resposta imediata, porque ela vai ficar com mais incentivos a fazer isso novamente. Eu acho que esse ciclo, né, o tribunal
tem todo o interesse de, inclusive, fomentar nos órgãos de controle. E a gente vai ter um evento chamado, no nosso Fórum de Controle, né, onde a gente traz controle interno, Ministério Público, e eu acho que essa temática pode ser trazida para ele. Eu vou comentar, inclusive, a gente está organizando esse evento agora, de repente a gente consegue sair desse evento com uma campanha nacional, vou ver se essa ideia pode ser levada já nesse fórum. Final de novembro vai acontecer. Muito obrigado. Já que o nosso conselheiro Everardo Maciel foi citado, direito à réplica. Primeiramente, agradecer ao presidente José Múcio Monteiro, meu velho amigo, a honrosa recondução para integrar este conselho. E, em segundo, para registrar o elevadíssimo grau de profissionalismo que eu vi nos trabalhos do Tribunal de Contas, com todos esses grupos temáticos, as ações de alto risco, enfim, algo de elevadíssimo nível profissional e com pretensões muito abrangentes. E aí, levar, como quem fala depois já vai acompanhando alguns, primeiro responder ao meu amigo Fernando Rodrigues para dizer o seguinte: eu integro também honrosamente a Comissão de Julgamento do Prêmio Inovar da Justiça. E no ano passado, um dos premiados foi justamente um software produzido por pessoas, por cidadãos em Goiás, para fazer acompanhamento de obras por parte da população. Então, isso integrou a premiação do Prêmio Inovare do ano passado, 2018, um software muito simples, com pessoas muito simples e que me pareceu com bastante êxito. Então, já fora a própria iniciativa do Tribunal de Contas, eu posso dizer que já existe iniciativa da própria sociedade civil. Segundo, aqui eu peço ver, então, para tratar de questões de natureza operacional. A primeira delas, para dizer o seguinte: eu acompanho o entendimento de Murilo Portugal quanto ao número muito grande, eu tive a oportunidade de dizer aos que estiveram comigo pessoalmente, de situações qualificadas como de alto risco. Isso pode produzir uma dispersão de forças. Como existem situações estritamente setoriais e existem situações transversais, que alcançam vários setores, eu devo dizer que o número de possibilidades é infinito, é inesgotável. Então, tem que ter uma limitação, sob pena disto não terminar nunca. E foi feita uma pergunta aqui, que eu fiquei a refletir como responder. O que esperar? O que se esperar de cada um de nós? Eu acho que a questão deve ser formulada inversa. O que é que o Conselho espera de nós? E não o que é que, portanto, podemos fazer. Para dizer a partir daí, e eu entro nessa questão estritamente operacional, é sobre essas reuniões, e aqui eu reafirmo o que comentei na última reunião, para dizer que nós devíamos ter uma pauta mais objetiva, sob pena de nós ficarmos assim, com questões muito amplas, muito difusas, e sem muita objetividade. Então, dizer o seguinte, eu me atrevo até a fazer uma sugestão. Quer dizer, diante dessas questões todas que aqui são formuladas, fazer uma pauta elegendo um número pequeno de questões, 3, 4, 5, sei lá, um número pequeno, em cima de cada questão, onde você faça uma pequena apresentação, qual é o problema que está sendo apresentado, e então trazer, já que nós somos um conselho consultivo, afinal de contas, para que ouçam nossos conselhos para dizer o que é que nós achamos daquela questão específica, em lugar de ficarmos. Eu compreendo que existe uma propensão a falar de forma abrangente, compreensiva, para narrar tudo que se faz. Mas isso que é uma virtude, é, por outro lado, um defeito, porque resulta em perda de objetividade. Então, de forma estritamente objetiva, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado, conselheiro Everardo Maciel. Eu acho que essa linha da gente buscar racionalizar, né, dado que a lista de alto risco tem sido uma espécie de interface nossa com o conselho, eu acho que a gente tem que, e aí eu levo isso para o Paulo, para o Marcelo Eira, para a gente pensar numa forma de demonstrar melhor essa lista de alto risco, tentando reduzi-la e agregar aquilo que for possível de ser agregado,
na linha do que outros comentaram de melhorar a comunicação. Acho que a comunicação ali realmente ainda não está da forma que precisaria estar. E com relação à racionalização da nossa pauta, acho muito interessante. Eu acho que a próxima reunião que nós tivermos, que deve ser em março, né, como eu comentei, a gente poderia trazer questões objetivas trazidas, inclusive, do grupos temáticos. Então, os grupos temáticos que tenham questões a serem trazidas para a gente escutar em plenário, a gente traria. Resultados também seriam trazidos, onde a gente aumente, então, essa integração entre grupos temáticos e o plenário aqui, o colegiado.